Recentemente, surgiu uma discussão na internet sobre permitir a existência de um partido nazista. Pode parecer só uma opinião, algo distante, quase irrelevante. Mas foi exatamente assim que uma das maiores tragédias da história começou, com ideias. Antes de continuar, guarda isso. Mais de 6 milhões de pessoas morreram, mais de 1 milhão eram crianças. Agora me responde uma coisa. Como o mundo chegou nesse nível? Não começou com guerra, não começou com armas, começou com palavras. Durante anos, um discurso foi sendo repetido, devagar, constante, quase imperceptível. Os judeus começaram a ser apontados como culpados por tudo. Crise econômica, culpa deles. Desemprego, culpa deles. Derrota na guerra, culpa deles. E quando uma mentira é repetida muitas vezes, ela começa a parecer verdade. As pessoas começaram a acreditar. E aí surgiu uma ideia ainda mais perigosa, a de que existia uma raça superior. Adolf Hitler acreditava nisso. Mas não só isso. Ele acreditava que essa raça precisava ser protegida a qualquer custo e que todos os outros eram inferiores. No começo parecia só discurso, mas discurso vira comportamento e comportamento vira ação. Primeiro veio o preconceito, olhares diferentes, comentários disfarçados, distanciamento. Depois veio a separação. Pessoas proibidas de trabalhar, proibidas de estudar, proibidas de viver como antes. Elas começaram a perder direitos um por um. E quase ninguém fazia nada, porque sempre tinha alguém dizendo: não é tão grave assim. Só que era, e ficou pior, muito pior. As pessoas começaram a ser retiradas de suas casas, levadas contra a própria vontade, separadas de suas famílias, sem explicação, sem escolha, sem volta. E mesmo assim, muita gente continuava em silêncio, porque o medo já tinha tomado conta. E quando o medo domina, o silêncio cresce. Foi então que tudo ultrapassou qualquer limite. O governo criou um plano frio, calculado, desumano, chamado de solução final. A ideia era simples: eliminar completamente um povo. Homens, mulheres, crianças, sem exceção. Campos de concentração começaram a surgir. Lugares onde pessoas eram forçadas a trabalhar até o limite. Sem comida suficiente, sem condições mínimas de sobrevivência. E quando não serviam mais, eram descartadas, como se não fossem nada. Alguns desses lugares ficaram marcados na história. Um deles foi Auschwitz. Mais de 1 milhão de pessoas morreram ali. Agora para e pensa nisso. Mais de 1 milhão de vidas em um único lugar. Sonhos, famílias, histórias, tudo apagado. E o mais assustador não é só isso. É que muita gente sabia e simplesmente aceitou. Não porque concordava, mas porque se acostumou. Quando o absurdo se repete todos os dias, ele começa a parecer normal. E esse é o ponto mais perigoso de todos. Porque o mal não precisa ser forte. Ele só precisa não ser confrontado. Agora volta lá no começo. Tudo isso começou com ideias, com discursos, com pessoas dizendo que certos grupos eram o problema. Com gente tratando o ódio como opinião e ignorando o que já tinha acontecido antes. A história não se repete por acaso. Ela se repete quando é esquecida. E talvez o maior erro das pessoas naquela época não foi odiar, foi permitir. Foi não falar nada, foi fingir que não era com elas. Agora eu te faço uma última pergunta. Se algo assim começasse hoje, você perceberia? Ou só entenderia quando já fosse tarde demais? O nazismo não começa com violência. Começa quando a gente para de se importar. E é por isso que algumas ideias nunca podem voltar.